que história é essa do Maracanã ser interditado para a final da Copa do Brasil? Vamos falar aí sobre isso, vamos bater um papo sobre a convocação da seleção brasileira por parte do técnico Fernando Diniz. Tem informação sobre renovação de contrato de Gabigol e várias outras notícias do Flamengo, meu querido. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Achando o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e ó... Tem atualizações do caso Ninho do Urubu, né? Um acidente, infelizmente, que vitimou 10 crianças, né? 10 adolescentes no CT Ninho do Urubu em 2019. É o seguinte, hoje começa o julgamento desse episódio triste, o episódio mais triste da história do Flamengo, e um dos 8 réus envolvidos nessa situação está o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Melo. Então a gente vai acompanhar aí esse julgamento, passar as notícias para vocês de acordo com as atualizações. O CEO do clube, Reinaldo Belotti, vai à sede do TJ também para representar o rubro-negro, beleza? Vamos lá, vamos avançando aqui com as notícias do Flamengo. O Flamengo domina rankings de público e renda do primeiro turno. O Reinaldo Belotti não é réu, tá? Ele vai lá representar o Flamengo. Flamengo domina rankings de público e de renda do primeiro turno do Brasileirão 2023, meu querido. Em 9 jogos do Flamengo como mandante nesse primeiro turno, o clube carioca atraiu 492 mil torcedores pagantes. Estou falando só dos pagantes. No total de média de 54.668 espectadores por jogo. Vale lembrar que é uma conta em torno do público pagante. E aí, rapaz, além disso, o Flamengo, entre os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro, emplacou os 5 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. Contra Cruzeiro, que é o maior público do Campeonato Brasileiro até esse momento, que foi 1-1. Contra a equipe do Fortaleza, América Mineiro, Grêmio, entre várias outras equipes, o Flamengo emplacou todo o top 6, na verdade, não é só os 5, o top 6 de maiores públicos do Campeonato Brasileiro é do Flamengo. O Flamengo, um fenômeno da sociedade que coloca muita gente para dentro do estádio. E é o seguinte, a partir do domingo se inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem que estar focado, eu sei que é difícil, quase impossível, em vencer todos os 19 jogos do retorno do Campeonato Brasileiro, se quiser ainda almejar, né, quem sabe ser campeão brasileiro, que é praticamente impossível de acontecer nesse momento, que o Flamengo deixou vários pontos pelo caminho e está a 15 pontos da equipe do Botafogo. Vai lembrar que o Flamengo, como está fora da Copa Libertadores, a final da Copa do Brasil é só daqui a um mês, contando todos os dias livres, né? O Flamengo vai ter 30 dias e semanas livres, né? Não 30 dias livres, o Flamengo vai ter 30 dias e algumas semanas livres para acertar esse time até a final da Copa do Brasil, desempenhar um bom papel no Brasileiro. Sampaoli aí que já ultrapassa a marca dos 120, quase 130 dias no comando técnico do Flamengo, precisa apresentar um bom trabalho, porque tempo para treinar ele vai ter a partir de agora. Galera, por volta das 2h30 da tarde, o técnico do Fluminense, também da seleção brasileira, Fernando Diniz, anunciou a lista de convocados para os jogos contra a equipe da Bolívia, que vai ser no Brasil, e contra a equipe do Peru, pelas eliminatórias sul-americanas visando a Copa do Mundo 2026. E aí, rapaz, não teve nenhum jogador do Flamengo convocado, o que na minha visão é uma boa e má notícia. Por que boa e má notícia, Pedrão? A boa é que o Sampaoli, pelo menos dos jogadores brasileiros nessas semanas livres, ele vai ter todo mundo disponível para treinar. A ruim é que significa que os jogadores do Flamengo, apesar das suas qualidades notáveis, passam por um momento realmente
bem ruim, e isso também é culpa do técnico argentino Sampaoli, é culpa dos jogadores, evidente. Então essa é a má notícia, tá? E realmente, nenhum jogador do Flamengo merecia ser convocado para a seleção brasileira, tá? E aí tá a lista de convocados do Diniz aqui. Alisson, Bento, Ederson são os goleiros. Danilo, Wanderson, Caio Henrique, Renan Lodge, os laterais. Zagueiros, Ibanez, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino, tá? Não entendo esse Nino do Fluminense, mas vamos lá. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Rafael Veiga. Atacantes, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Essa é a lista de convocados, a primeira lista do atual técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz. Vale lembrar que isso não significa que o Flamengo não vai ter nenhum desfalque com a data FIFA. Até porque tem a convocação da seleção do Uruguai, que pode tirar o De Arrascaeta do Flamengo da partida contra o Atlético Paranaense. O Uruguai joga no dia 12, tá? Às 6h30 no Equador. E aí tem um jogo no dia 13 contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E tem a questão da seleção chilena também, do Eric Pulgar, mas não sei, né? O Pulgar tá voltando de lesão agora, enfim, não sei se ele vai ser convocado para a seleção chilena. Então vamos ficar atentos, não sei quando são as convocações, vamos ficar atentos a essa situação dessas duas seleções, beleza? Segundo informação do Pablo Rafael, ele que escreve lá pro portal do Gazeta do Urubu, Voz do Ninho, ele traz a informação que o Matheus Cunha, Ayrton Lucas e Pedro estavam sendo observados pelo Fernando Diniz, estavam naquele universo de 50 jogadores, né? Primeiro eles fazem uma lista de 50, depois eles vão ali por eliminação, mas nenhum desses estão na lista principal, mas já é para ficar de olho para as próximas listas que o Diniz pode convocar alguns desses atletas. Eu não entendo o Matheus, tudo bem, se redimiu contra a equipe do Grêmio na Copa do Brasil e coisa e tal, mas não, ele é bom com o pé. Eu não enxergo essa história, que ele é bom com o pé, não, tá? E aí, rapaz, tá acontecendo uma situação aí bem delicada com o cria do Ninho do Urubu, né? O nosso querido Lucas Paquetá, em vias de ser contratado pelo Manchester City, está sendo investigado com envolvimento com apostas, galera. Pois é, ele está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol. Ele levou um cartão amarelo aí no último jogo da equipe do West Ham. E aí, parece que teve alguma entrada no cartão amarelo que ele levaria em alguma dessas casas aí. E aí, acharam suspeito e ele está sendo investigado. Sem julgar ninguém, sem bater o martelo pra ninguém, o cara tá sendo julgado, o cara não foi condenado ainda, entendeu? Não tô aqui pra fazer juízo de valor, vamos aguardar o julgamento. Já tem um monte de gente falando que o cara é isso, que o cara é aquilo. Calma, as coisas não são assim. Inclusive, o Fernando Diniz deixou de convocar o Paquetá por conta dessa investigação aí que ele tá sofrendo, né, dessa investigação. Sofrendo, não sei se é exatamente a palavra, ele está sendo investigado, então ele não foi convocado por conta disso. O Diniz deixou claro isso e falou que não é nenhum tipo de julgamento, né? Ele disse que é mais para preservar o atleta depois que foi investigado. Não tem nada, aí ele deve voltar a ser convocado. Tomara, Paquetá, não tenha nada. Não faz isso com nós, Paquetá, de verdade. Porra, velho, vai ser uma decepção muito grande. Tomara que isso aí não se consuma. Cara, tem convocação da CBF, vai ter convocação para a seleção olímpica aí da CBF, pode ter de repente até algum jogador do Flamengo aí sub-20 convocado, sub-17, enfim, Lohan é um deles. Mas a CBF não divulga o raio da data do sorteio do mando de campo da Copa do Brasil, velho. Ah, mas falta um mês, Pedrão, mas bate uma ansiedade absurda. Todo mundo quer saber se o Flamengo vai decidir no Maracanã ou vai decidir no Morumbi. Tomara que seja no Maracanã. Vai ser um peso absurdo, na minha opinião, que vai ter esse sorteio de mando de campo. Entendeu? Então, vamos aguardar aí assim que sair a decisão. De repente já saiu nesse momento que você está assistindo o vídeo, mas no momento que eu estou gravando, essa decisão ainda não saiu. Vamos aguardar aí. Assim que sair, eu trago para vocês. Vou tentar ir lá na CBF também acompanhar esse sorteio do mando de campo.
Galera, notícia boa no Flamengo, né? O zagueiro Davi Luiz, que estava com problema físico aí, com desgaste muscular, voltou a treinar normalmente no treino no CT Ninho do Urubu hoje por volta das 9, 10 horas da manhã e deve reforçar o Flamengo contra a equipe do Curitiba, jogo esse que acontece no domingo, às 4 horas da tarde, partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, um retorno do Campeonato Brasileiro, então vamos torcer para que ele volte, mas eu botei boa notícia porque o Davi Luiz, né, o desempenho do Davi Luiz nas últimas partidas tem sido sofrível, meus amigos, tá complicando demais a zaga do Flamengo, sobretudo na bola aérea ali, então não sei se é reforço, mas é claro que a gente sempre torce pro atleta tá bem fisicamente, ninguém aqui torce por lesão de ninguém. Galera, e o meio-campista francês Payet, que foi apresentado agora há pouco, né, quer dizer, de manhã, lá na equipe do Vasco da Gama, citou o meio-campista do Flamengo, Gerson, galera. Olha aí, conversei com o Gerson, liguei para ele para saber mais sobre o Vasco, saber como era estar aqui, jogar no Vasco. Ele fez comentários de elogios ao clube. Luiz Henrique, né, que está lá no Botafogo, jogou comigo na França e eles me ajudaram lá e eles vão me ajudar aqui. Gente, não vejo problema nenhum nisso, eu tô vendo muita, sobretudo nas redes sociais, porra, o Gerson ajudou, porra, o Vasco contratar esse cara e coisa e tal. Porra, gente, o cara é amigo do cara, o cara é francês, eu acho que o cara nunca veio no Brasil, não sei se ele tava na seleção da França na Copa de 2014, entendeu? O cara não conhece ninguém, é mais uma ajuda ali, entendeu? Do dia a dia, pô, pai, aqui tem um restaurante legal que você possa almoçar, pô, aqui tem um lugar legal que você pode, pô, ter um cinema legal ali, entendeu? Sabe, o cara a questão humana, entendeu, gente? Eu não vejo quando você... o Gerson tá ajudando, pô. Bate ele no jogador do Flamengo, ele bate. Jogador do Vasco, ele ajuda. O pessoal já tá comentando isso aí. Mas calma, rapaziada. Eu acho que não tem essa história, não. Galera, é o seguinte. O Abel Braga, ex-técnico da equipe do Flamengo, revelou uma mágoa sobre a sua saída no Flamengo. Vamos comentar aqui sobre isso, tá? Ele deu uma entrevista aí ao jornal O Lance falando sobre a sua saída do Flamengo. Vamos ler aqui, abre aspas pro Abel. Sempre teve muito respeito e educação. Só achei que poderiam falar que estavam pensando em trocar de técnico. Isso é normal. No Inter, fiz uma campanha boa e eles já tinham definido o treinador. Problema zero, né? Ele revelando aí, né, que se sentiu magoado da forma... Enfim, muita gente acha que o Abel foi demitido do Flamengo. Ele não foi demitido do Flamengo, ele pediu demissão. Tava em vias de ser demitido, o Flamengo já conversava com o Jorge Jesus, mas, cara, é do futebol isso aí, entendeu? O cara alinha uma coisa ali com o treinador e manda o outro embora. Isso aí é o que mais acontece no futebol. Galera, vamos entrar agora no assunto Gabigol, Gabriel Barbosa. Pois é o seguinte, informação do querido Léo José, que escreve lá para o site Coluna do Flamengo. Vamos lá. A diretoria do Flamengo pretende avançar nas negociações pela renovação do atacante Gabigol no mês que vem. A ideia é ter um acordo inicial com o atacante em outubro desse ano, né? Então, sem ser setembro, outubro. As primeiras conversas iniciaram em julho e seguem em andamento. Para renovar o contrato por mais 5 temporadas, né? Ele quer renovar por mais 5 anos. O Gabigol, se eu não me engano, tem 26, eu acho, né? Anos de idade, então 26 ele iria... ele iria para 31 anos de idade, caso renovasse por 5 anos. O Gabigol teria pedido um aumento salarial na casa dos 50%. Nossa, rapaz! 50%, se eu não me engano, o Gabigol, rapaz, olha, iria para mais de 2 milhões, hein? Vamos lá. O departamento de futebol segue confiante na negociação e acredita que a identificação do camisa 10 com o clube será essencial para que as partes cheguem em um acordo para a extensão do vínculo.
Gabigol chegou ao Flamengo por empréstimo no início de 2019, foi adquirido em definitivo em 2020 e ele tem contrato até o final do ano de 2025. Gente, o Mauro César dá uma opinião muito incisiva sobre esse assunto do Gabriel, que é que o Flamengo tem que esperar. Eu também acho que o Flamengo tem que esperar, porque com todo respeito ao Gabriel, com toda a história que o Gabriel tem com a camisa do Flamengo, ele tá sempre presente aqui no meu estúdio, gravando ali o bonequinho do Gabigol ali, do lado da plaquinha do YouTube. É um ídolo da história do Flamengo, quem sabe depois desse aqui do Zico, seja o maior ídolo ao lado do Júnior, do Leandro, entre outros, mas é a verdade verdadeira, gente, né, aqui sendo redundante, é que ele não tá jogando nada, gente. Sério, eu vou dar um dado aqui pra você. Um dado não, uma mera constatação. O atacante do São Paulo hoje, o Wellington Rato, não tem um mínimo da qualidade, um pingo da qualidade técnica do Gabriel. Mas sim, o Wellington Rato do São Paulo, se a gente pegar o recorte de hoje, tá jogando mais que o Gabigol, gente. Isso é inacreditável. Vocês viram o gol que o Wellington Rato fez lá? E não chega nem aos pés da qualidade do Gabriel. Vocês viram o gol que ele fez? É verdade, contra o Corinthians. Cara, o Gabigol, cara, é previsível. Sempre quer dar aquela jogadinha manjada pro BH, muitas das vezes não funciona, porque o adversário percebe que ele vai fazer aquilo. É sempre chute chapado no gol, o goleiro já sabe que ele vai bater chapado, ele vai lá e defende. Não, eu não estou dizendo que não tem que renovar o contrato com o Gabriel. O que eu estou dizendo é que o desempenho que ele tem com a camisa do Flamengo hoje não justifica um aumento de 50% do salário. Muito menos uma antecipação da renovação. O contrato dele só vence no final do ano que vem. Ah, mas aí, Pedrão, se bater 6 meses do contrato, é perigoso ele sair de graça. Ah, ele vai fazer isso com o Flamengo? Ele vai jogar a história de idolatria? Não vai fazer isso. Então acho que tem que esperar, tem que aguardar, ele tem que melhorar esse futebol e depois discute esse aumento de 50%, o salário dele vai para mais de 2 milhões, meus amigos. Para ele entregar pouco, tá entregando pouco. Repito, não estou falando que não tem que renovar. O que eu estou dizendo aqui é que o futebol dele hoje não justifica um salário de 2 milhões é pouco. Não justifica. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Galera, uma notícia que pode vir a ser ruim, que envolve o Maracanã. E quem traz a informação é o Band News. Maracanã pode ser interditado. Pois é, galera, vamos ler aqui. O estádio do Maracanã corre risco de ser interditado por conta de uma notificação do Procon da cidade do Rio de Janeiro. A ideia do órgão é de apurar informações sobre um torcedor baleado, olha isso, gente, no duelo entre Fluminense e Argentinos Júnior pela Libertadores. O ocorrido aconteceu no dia 8 de agosto em uma confusão envolvendo a polícia e um grupo de torcedores argentinos. Na ocasião, um torcedor foi baleado e 4 membros de uma torcida organizada foram detidos. Assim, o Procon notificou o consórcio do Maracanã, que quem hoje administra é Flamengo e Fluminense, cobrando explicações do ocorrido. A dupla Fla-Flu tem 24 horas para prestar esclarecimentos sobre o fato. Isso pode ocasionar interdição. Isso pode, inclusive, ocasionar interdição para a final da Copa do Brasil. Tá? Vale lembrar que São Januário foi interditado também, né, por conta de um episódio parecido. Acredito até que menos grave do que esse, porque nesse tem um torcedor baleado. Não sei se teve torcedor baleado lá em São Januário. Então é algo para ter bastante atenção e sobretudo o Fluminense, que era mandante daquele jogo, dar explicações. Porque realmente um torcedor, tomara que não seja interditado, porque senão vai prejudicar demais o Flamengo. Mas um torcedor ser baleado dentro do estádio é complicado. Fora que o Maracanã aí já vão detonar o gramado do Maracanã, né? Porque o Maracanã vai receber 3 jogos nos próximos 5 dias. Né? Vai ter o jogo aí do Fluminense contra o América Mineiro sábado, domingo tem Vasco e Atlético e na quinta tem Fluminense e Olímpia
pela Libertadores. E aí no sábado ou no domingo já tem Flamengo e Inter, né? Tomara que não seja interditado o Maracanã, senão vai prejudicar demais o Flamengo. Tem um dia de paz nesse Flamengo, rapaz. Ô, vou te contar um negócio. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações brunegras.